Tarde da noite em um prédio da universidade, a segurança Jill se esgueira cuidadosamente e entra em um laboratório, onde a câmera desliga graças a um favor de um amigo. Então Jill rouba remédios da caixa de vencido. No dia seguinte, ela vende esses remédios para Greg, que paga menos do que haviam combinado. Em seguida, Jill vai até a casa da sogra, Doris, para buscar os filhos Matilda e Noah. Doris lembra que ela deve trazer as crianças cedo, revelando que Jill não tem a guarda. Durante a viagem, Jill tenta se aproximar dos filhos e faz perguntas. Matilda responde com alegria, mas Noah não é muito falante. Quando o rádio do carro para de funcionar, outro veículo na rua perde o controle e Jill precisa desviar. Porém, um segundo carro colide contra o deles, fazendo o veículo capotar morro abaixo e cair no lago. A água começa a invadir o carro, enquanto Jill manda as crianças tirarem os cintos para escaparem pela janela. Quando ela tenta seguir, a água a empurra para baixo, tornando difícil nadar. Felizmente, ela consegue voltar à superfície e encontra Noah ao lado dela. Mas Matilda está à margem, sendo reanimada por 2 policiais. Eles informam que toda a cidade está sem energia e dizem a Jill que ela deve ir ao hospital, pois tem um corte feio na testa. No hospital, a família se surpreende ao ver muito mais pessoas feridas do que o usual. Alguns homens discutem o que aconteceu e acham que foi um ataque terrorista, já que um apagão comum não afetaria os carros. Como os ferimentos de Jill são leves, os médicos concentram-se nas vítimas mais graves, então ela acaba cuidando sozinha de seu corte. Uma mulher começa a gritar algo sobre um milagre e Jill corre para aquele quarto para descobrir que todos os pacientes em coma acordaram. Após isso, retornam à casa de Doris, que conta que os telefones também não funcionam e que as lojas não aceitam cartões de crédito. Infelizmente, todo o dinheiro em espécie de Jill está no lago. Por causa da situação, Doris permite que Jill passe a noite em sua casa. Naquela noite, Jill não consegue dormir, então vai para a sala olhar fotos dos filhos e do marido falecido. Doris se junta a ela porque também não consegue dormir, e elas conversam sobre remédios para dormir. Jill não os toma porque é ex-dependente, e Doris diz que eles não a ajudam. Depois de verificar Matilda dormindo, Jill encontra Noah acordado também. Eles olham para o céu, e ao verem estrelas cadentes, percebem que são satélites. No caminho para o trabalho, Jill nota que ninguém na cidade consegue dormir, então tentam se distrair nas ruas. Ela esbarra em Greg, que quer comprar mais remédio e está disposto a pagar o dobro. Todos estão consumindo algo para lidar com a insônia, e ele está desesperado para vender, então ela diz que vai ver se consegue algo mais tarde. Quando finalmente chega à universidade, ela não encontra ninguém por perto. Na manhã seguinte, depois do turno, Jill entra no laboratório para pegar o remédio vencido, e de repente é cercada por soldados armados. Jill diz que foi cabo do exército para que recue. Então, a Dra. Murphy aparece, desapontada ao ver que Jill está roubando remédios, mas não quer ouvir suas desculpas. A equipe de Murphy e os soldados explicam que estão montando um centro de pesquisa, porque desde que a energia caiu ontem, ninguém consegue dormir. Murphy diz que Jill pode se juntar a eles, mas Jill recusa a oferta. Antes de sair, Murphy dá o endereço do centro para Brian e pede que ele leve a família dela. Brian diz a Jill que ela deveria ter aceitado e explica como a falta de sono afetará todos. Em breve sofrerão alucinações, falha motora e, eventualmente, os corações pararão. Apenas uma mulher conseguiu dormir até agora e foi levada para o centro para estudar porque ela é uma exceção. Jill aponta que Matilda estava dormindo quando ela saiu, e Brian se pergunta se ela poderia estar morta. Uma Jill preocupada corre de volta para a casa de Doris, mas encontra apenas Noah, que diz que Doris levou Matilda para a igreja. Jill pega um monte de coisas e diz a Noah que vão pegar a irmã, mas quando estão prestes a sair, Brian os bloqueia. Ele quer que Matilda seja levada para o centro para estudá-la também, mas Jill se recusa. Ela e Noah andam pela cidade enquanto Brian os segue. As pessoas começam a perder a sanidade, e isso as torna violentas, levando-as a destruir coisas e entrar em confusão. Eles encontram um corpo atrás de uma lixeira. Quando Noah pergunta o que está acontecendo, Jill explica que a privação de sono destrói a mente humana. Enquanto isso, Doris faz Matilda se encontrar com o pastor, que a encoraja a dormir para se tornar um sinal de esperança para os insôniacos. Assim que ela dorme, o pastor diz aos seus seguidores que eles presenciaram um milagre. No entanto, quando Matilda acorda e Doris tenta levá-la embora, as pessoas começam a perguntar quando ela vai ajudá-los a dormir também, e até consideram sacrificá-la, como Deus sacrificou Jesus para salvá-los. Quando o pastor tenta acalmar todos, o trio chega, e um policial se prepara para atirar. Então, novamente, o pastor manda todos retornarem aos bancos. Jill quer levar Matilda embora, mas a multidão não quer que a garota vá, e uma mulher lembra que ela está legalmente sob os cuidados de Doris. Quando tudo está prestes a ficar tenso novamente, Brian lembra a todos que a falta de sono está mexendo com as personalidades e conta sobre o centro de pesquisa, prometendo que os cientistas podem solucionar isso. O pastor se recusa a deixar Matilda ir para um laboratório porque ela se tornaria um teste em andamento, e Brian ameaça voltar com o exército, então o policial atira nele. Enquanto as pessoas entram em pânico, Doris leva Matilda pela porta dos fundos e a multidão os segue. Eles procuram nas outras salas da igreja e Doris finge que Matilda desapareceu. Depois de dizer a Noah que se encontrem na floresta, Jill encontra sua filha escondida no andar de cima. Elas têm que se mover com cuidado, porque o policial ameaça atirar no pastor se ele não entregar a garota. Na capela, Noah ainda está em choque com o corpo de Brian. Ele confere o bolso e encontra o endereço do centro. De repente, ele escuta tiros e gritos, então corre para a floresta para se reunir com a família. Eles correm o mais rápido que podem, até conseguirem se esconder num estacionamento.
Noah diz que deveriam levar Matilda ao centro para conseguir uma cura, e Jill recusa novamente, mas ela muda de ideia quando Noah aponta que, se todos morrerem, Matilda ficará sozinha no mundo. Eles vão precisar de um carro para se mover com segurança, então Jill vai até a oficina de Greg apenas para encontrá-lo sangrando no chão. Ele foi baleado por 2 ladrões que ouviram o barulho dela. Jill se esconde e os homens presumem que foi Greg quem fez o ruído. Um deles pisa repetidamente na cabeça dele para finalizá-lo. Enquanto isso, Jill se move silenciosamente e pega uma chave de fenda para se defender. Os homens roubam um carro e finalmente saem. Jill olha para um monte de chaves na mesa e escolhe um carro também. Ela se encontra com os filhos e eles saem dirigindo. Durante a viagem, Matilda adormece. À noite, eles encontram os ladrões mortos na estrada, com o carro roubado capotado. Jill nota que eles levaram a insígnia e a arma do xerife, o que significa que o mataram. Ela pega ambos os objetos e volta para o carro. Mais tarde, ao fazer uma parada, Jill conta a Noah que foram os homens de Murphy que mataram os ladrões. Murphy atua como psiquiatra no exército e, durante a guerra, usou métodos antiéticos para torturar e matar pessoas, incluindo a privação de sono. Foi ela quem ajudou Jill a conseguir um emprego depois que ela foi expulsa por seu vício. Noah entende as preocupações da mãe, mas ainda quer levar Matilda ao centro. No dia seguinte, eles encontram um grupo de pessoas sem roupas bloqueando a estrada. Eles se afastam para deixar o grupo passar, e o grupo os encara. Pouco depois, chegam a uma cidade deserta e param na biblioteca para procurar um mapa. Jill está claramente à beira de um colapso nervoso, e diz a uma Matilda chorosa que ela precisa aprender a sobreviver neste novo mundo, então ela a ensina a atirar com uma arma. Matilda se recusa a fazê-lo e Jill acaba atirando contra alguns livros para lidar com a frustração. Depois de mandar Matilda de volta ao carro, Noah e Jill olham o mapa para encontrar o centro. Nesse momento, um grupo de presos foge da prisão e passa andando pela cidade. Jill os vê pela janela e sai correndo, mas alguém já levou seu carro com Matilda dormindo no banco de trás. Então, um grupo de homens tenta pegar Noah, então Jill dispara na terra para afugentá-los. Infelizmente, esse foi o último tiro, e os dois se preparam para correr. No entanto, o carro aparece novamente e Dodge manda que entrem. Enquanto saem da cidade, Jill mantém a arma apontada para Dodge e tenta interrogá-lo. Eles se distraem e quase batem, mas Noah os avisa a tempo. Dodge para bruscamente o carro e aproveita o momento para pegar a arma de Jill. Ela diz que não há balas. Em seguida, Dodge pega as chaves e vai investigar uma fazenda incendiada. Ele encontra roupas novas e as veste, enquanto Noah diz a ele que estão tentando encontrar uma cura. Enquanto isso, Jill ensina Matilda a usar gasolina de outros veículos. Quando Dodge retorna, ele devolve a arma e concorda em levá-los ao centro porque também quer uma cura. À noite, Jill coloca Matilda ao volante para ensiná-la a dirigir. No entanto, eles precisam parar ao encontrar a estrada bloqueada por uma pirâmide de lixo, com um homem sentado em cima. Perto das árvores, um grupo de selvagens capturou pessoas e as pendurou de cabeça para baixo para extrair o sangue. Assustada, Jill assume o volante e tenta sair, mas o carro bate na pirâmide e os selvagens começam a quebrar os vidros. Enquanto Jill manobra o carro ao redor da pilha de lixo, os selvagens alcançam o interior e a família precisa lutar para mantê-los afastados. Quando uma mulher puxa Matilda pelos cabelos, Noah apunhala o braço dela com a chave de fenda até que ela solte a garota. Algumas pessoas conseguimos agarrar Jill e quase a arrancam para fora, mas naquele momento, Matilda pisa no acelerador. Os selvagens correm atrás deles por um tempo, mas o carro é rápido demais para ser alcançado. Algumas horas depois, o grupo vê as luzes do centro na floresta. A família sai do carro e se despede de Dodge, que parte sozinho no veículo. Há uma velha cabana perto da estrada, então Jill diz a Matilda e Noah que esperem ali, enquanto ela vai verificar o centro primeiro. Após pararem em um rio para se refrescar, Jill se aproxima do centro e nota soldados tomando injeções para manter a sanidade. Ela espera um caminhão atravessar a ponte para poder passar por baixo sem ser vista e encontrar algumas balas nas escadas. Assim que os guardas se viram ou entram no prédio, Jill consegue entrar sorrateiramente e usa a mesma senha que usaram na universidade para entrar no laboratório, onde veste um jaleco para não chamar atenção. No cômodo ao lado, ela encontra a mulher adormecida e outro médico assume que ela está ali para pegar as amostras de sangue. Jill começa a coletá-las, enquanto observa o ferimento no braço da mulher, a prova de que já a perfuraram dezenas de vezes. A mulher reclama e Jill promete que vai ajudá-la, mas também pede que ela cuide de Matilda caso todos os outros morram. Confusa, a mulher diz que não sabe por que consegue dormir, pois deveria ter morrido meses atrás. Nesse momento, Murphy encontra Jill e pergunta sobre Brian e sua família. Então, Jill finge que não o encontrou depois que saiu da universidade. Murphy explica que ainda não tem cura, mas que criou um coquetel que melhora o raciocínio, a injeção que os soldados tomaram. No entanto, esse coquetel vem causando danos neurológicos. Com um abraço, Murphy diz que está feliz por Jill ter ajudado, ainda que pareça que está perdendo a esperança. Depois, Jill sai do prédio e senta nos degraus para chorar, pensando que a humanidade acabou. De repente, ela vê fogos no céu e Dodge aparece de carro com Matilda e Noah. Jill tenta correr até eles, mas um soldado imediatamente a captura. Todos os guardas se preparam para atirar até Matilda dizer que consegue dormir. Pela manhã, os doutores Murphy e Katz dizem a Matilda que ela vai ajudar pessoas com esses experimentos. Matilda descobre um macaco com a cabeça aberta, mas ainda vivo. Ela segura a mão do macaco enquanto Katz tenta anestesiá-lo sem sucesso. Querem comparar a atividade cerebral dela com a do macaco, então tentam anestesiar Matilda.
ela dorme instantaneamente. Então, Murphy checa Jill, que está presa e começando a ficar tonta por causa da insônia. Murphy diz que a falta de sono foi provavelmente causada por uma erupção solar que afetou a fiação magnética dos cérebros. Jill implora pela liberdade da filha, mas Murphy afirma que a sobrevivência da humanidade depende da garota. Enquanto isso, os soldados descobrem que Dodge é eletricista e aplicam nele a injeção de coquetel. No laboratório, Matilda percebe que a mulher adormecida parou de respirar. Katz usa um desfibrilador sem sucesso e a mulher morre. Murphy então manda trazer Noah para comparar a atividade cerebral dele com a da filha. De volta a Jill, ela começa a ter alucinações. Noah aparece na frente dela, acusando-a de depender de outras pessoas para criar os filhos e começa a estrangulá-la. Nesse momento, um soldado entra e tira o Noah real, encerrando a ilusão. O pedido desesperado de Jill pelo filho é ignorado. Lá fora, um guarda pensa que um pinheiro é uma granada e começa a atirar aleatoriamente. O som das armas faz com que outros soldados percam a cabeça e comecem a matar cientistas e colegas armados. Uma mulher vê Jill, pensa que é uma inimiga e atira nela antes de se suicidar. Felizmente, o primeiro tiro falha e atinge um cano. Isso dá a Jill tempo de quebrar o cano e se libertar. O soldado que levava Noah também enlouquece e quase o mata, mas Dodge o detém a tempo. Quando um homem percebe o que quase fez, enlouquece de novo e ataca Dodge para matá-lo. Então Noah começa a rastejar para longe. Jill se desloca silenciosamente, evitando o caos, mas é barrada por um soldado na porta. Ele é abatido por um colega. No laboratório, Katz aplica um coquetel em Murphy, enquanto diz que estão sacrificando uma criança por nada. Quando Jill entra, Murphy avisa que ela não pode levar a garota e aponta uma lâmina. De repente, Murphy passa mal e, em segundos, cai morta. Descobre-se que Katz deixou uma bolha na seringa para matá-la. Jill liberta Matilda e elas saem correndo procurando Noah, mas tem que se esconder ao ver mais soldados atirando entre si. Finalmente encontram Noah, que está tocando fios enquanto alucina que é um peixe. De repente, ele é eletrocutado e Matilda corre para buscar o desfibrilador, desviando de soldados mortos no chão. Quando ela e Jill usam os pinos em Noah, acabam levando choque também e desmaiam. Pela manhã, Matilda acorda e vê a mãe agarrada ao corpo de Noah. Chora enquanto o chacoalha até que os olhos dele se abrem. Ele dormiu. Um guarda aparece com uma arma, mas depois de hesitar, ele os deixa ir. Em seguida, a família se prepara para partir em um carro militar. Noah diz a Jill que ela tinha razão em não querer vir até ali e admite que ela se importa com os filhos. Enquanto isso, Matilda observa o desfibrilador e percebe algo: o coração de Noah havia parado, o que significa que ele morreu, e voltou graças ao choque. Depois ele conseguiu dormir novamente. Ela acredita que morreu no lago e que os policiais a trouxeram de volta à vida, e ela também foi capaz de dormir. Matilda conclui que para se livrar da insônia, as vidas deles precisam ser reiniciadas. Como Jill está praticamente sem forças, as crianças a levam de volta ao lago e jogam ela na água até que ela morre. Depois, fazem massagem cardíaca e a trazem de volta à vida.